Olá pessoal, estamos aqui para mais um videocast. Novamente, o mestre Gualberto aqui conosco. Gratidão, mestre, pela presença. Mestre, hoje eu vou ler um trecho de um livro do Joel Goldsmith chamado O Trovejar do Silêncio. Em um trecho desse livro, Joel Goldsmith fez o seguinte comentário: todos os sofrimentos que o mundo vivencia hoje vêm da ideia de separação de Deus, por não aceitar um Deus que está tão perto quanto o fôlego. Mestre, dentro desses assuntos, nós temos uma pergunta de um inscrito aqui no canal que fez o seguinte comentário: mestre, o sofrimento parece fazer parte da vida humana e não vejo saída para essa condição. O que é o sofrimento? Note que você diz: percebo que o sofrimento parece que faz parte da vida humana e não vejo como sair dessa condição. Mas, ao mesmo tempo, você pergunta: o que é o sofrimento? Então, repare, nós temos na vida, como parte, sim, da vida, a presença da dor. Podemos chamar essa dor de sofrimento. Mas aquilo que nós chamamos de sofrimento, em geral, não é a dor. Nós chamamos de sofrimento o nosso modelo psicológico de conflito, de desordem, de contradição, de angústia, de medo. Aqui estamos com você investigando a natureza desse sofrimento. Quanto à dor física como um tipo de sofrimento, lidar com ela é uma coisa. Mas e essa questão do sofrimento psicológico, desse sofrimento da mente? O que é o sofrimento? Então, essa é a pergunta. Será que temos que continuar vivendo por mais 40, 50, 80 anos ou 100 anos sofrendo psicologicamente? Será natural na vida, nesta psicológica vida, esta condição? Veja, porque isso diz respeito a esta psicológica vida. Nós temos a vida acontecendo, mas precisamos desta psicológica vida por mais 70, 80, 90 anos, que é a vida do eu, do ego. Porque é aqui que está presente o sofrimento. A presença do sofrimento é a presença de um elemento aqui que tem uma particular vida. Essa é a vida psicológica. Então, por mais 80 anos, a presença da ansiedade, da angústia, da depressão, da dor da solidão, de todo esse desespero que nos acomete quando perdemos as coisas, quando sofremos perdas materiais, emocionais, quando perdemos pessoas, quando perdemos objetos, quando perdemos a saúde. Então há um nível de sofrimento interno em cada um de nós. Será que isso é natural ou é a presença de um modelo psicológico de identidade? É isso que estamos aqui investigando com você. E dizendo com muita clareza, enquanto houver
esse modelo psicológico, dessa identidade que se vê presente no velho modelo do pensamento condicionado, desta mente presa a uma mecânica de repetição, de busca de continuidade para ela própria, como uma entidade que se vê separada da vida, independente da vida, sustentando essa psicológica vida, continuaremos vivendo essa dor, esse sofrimento. Mas o que temos dito aqui, estamos dizendo vez após vez, é que a realidade da vida, nela não há sofrimento. É no modelo desta psicológica vida, que não é real, que está presente esta identidade, que é a identidade egóica, que alimenta e sustenta esse modelo de conflito, contradição, medo, dor. Tudo isso a nível mental, a nível psíquico, a nível psicológico. Um convite real à vida é um encontro com a realidade deste momento, sem o modelo do pensamento, como nós conhecemos, dentro dessa estrutura psíquica que reconhecemos presente em nós, desde a infância, que é a vida da pessoa, que é a vida desse mim, desse eu, desse ego. Então, o que é o sofrimento? O sofrimento é esta resistência à vida como ela é, porque a partir desta ideia de identidade que se separa da vida, nós estamos tentando estabelecer na vida como ela acontece um modelo, como nós acreditamos que a vida precisa ser para mim, precisa acontecer para esse eu, para esta pessoa. Um encontro com a realidade divina, um encontro com a realidade de Deus, um encontro com a realidade da vida, é um encontro com a realidade com o seu próprio ser, onde não temos presente esta identidade, esta ilusória identidade, que se mostra presente em razão do modelo do pensamento, como nós conhecemos em nós mesmos, do qual nós precisamos nos livrar, se queremos descobrir a verdade da vida, sem o sofrimento. E é isso que estamos propondo aqui para você. Uma vida livre do sofrimento. É uma vida livre desse modelo de identidade psicológica que vive no pensamento, que vive nessa estrutura de inveja, ciúme, posse, ambição, controle, carregando todo tipo de imaginação quanto ao futuro, criando a ideia desse amanhã psicológico, sustentando uma ilusória identidade. A identidade que viveu o passado, que está vivendo o momento, e irá viver o futuro. Essa identidade é a pessoa, o mim, o eu. É aqui que está estabelecido a presença do sofrimento. O corpo, ele é sensível à dor. Então, há uma clara diferença entre a dor física, em razão de uma enfermidade no corpo, para essa dor psicológica, para essa dor emocional, para essa dor psíquica, nesta mente, que é a mente egóica, que é a mente do eu.
Então podemos romper com o sofrimento. É a compreensão da vida sem o eu, o fim para o sofrimento. Assim, o que é esse eu? No que ele consiste? Ele consiste em memórias, em lembranças. As experiências pelas quais você passou estão registradas aí, como lembranças, em seu cérebro. Essas lembranças são pensamentos de eventos, acontecimentos, situações que ocorreram. Nós não ficamos apenas com estas lembranças, nós colocamos uma identidade nessas lembranças. É aqui que temos a presença do eu. A ideia de um pensador tendo pensamentos, porque as lembranças surgem. A ideia de um experimentador que viveu experiências, porque essas experiências, como lembranças, surgem. Assim estamos estabelecendo, na vida como ela acontece, a ilusão de uma identidade que se vê presente sendo o pensador, sendo o experimentador. É esse elemento que se denomina de eu. Quando você usa o pronome eu, nessa ideia do que você tem, quando diz a minha casa, os meus bens, a minha família, a minha história, todas essas colocações se referem a memórias, a lembranças. São conceitos na mente de propriedades, de possuir coisas, de alguém tendo essas posses. Esse alguém é esse eu, é esse mim, é essa pessoa. Essa pessoa é uma imagem que o pensamento estabeleceu aí sobre quem você é. Com isso você se confunde. Quando algo lhe é tirado, lhe é arrancado, é tirado desta imagem, é arrancado dessa imagem, como você se confunde com essa imagem, sendo essa imagem, o sofrimento está presente. Quando algo lhe é tirado, quando você perde algo, como isso está dentro desse contexto da memória, do próprio pensamento, é uma parte de você que está sendo tirada, arrancada de você. Então isso produz sofrimento. Nós temos inúmeras formas de sofrimento. E todos esses sofrimentos psicológicos estão dentro desse modelo que é o modelo da pessoa, desse mim, desse eu. Então, quando você pergunta sobre a vida e o sofrimento na vida, compreenda, não há sofrimento na vida. Apenas nesta vida que é a vida do eu, que é a vida do ego, que é a vida da pessoa. Uma vez livres do ego, desse eu, desse mim, não há mais sofrimento. Então eu volto a dizer, uma coisa é lidar com uma dor física, com uma enfermidade no corpo. Outra coisa é acreditar que existe alguém aí para lidar com o medo, com a ansiedade, com a depressão, com a angústia, com o desespero de perder pessoas ou objetos. Portanto, podemos nos aproximar desse momento e estudar a nós mesmos para compreendermos como a mente funciona, porque é ela, esse elemento, que está sustentando essa condição para cada um de nós.
nos colocando como identidades presentes na experiência, como identidades presentes na memória, nas recordações, nas lembranças, como identidades presentes que têm coisas. A realidade do momento é a verdade da vida, e nela temos apenas a vida, e não alguém no controle da vida, no controle das situações, no controle das coisas, possuindo, dominando, controlando. Contato com o momento presente, lidando com esse instante sem o peso desse experimentador, desse elemento que é o pensador. É o contato com a vida como ela acontece. Então as lembranças podem surgir, assim como as sensações, os pensamentos, as emoções. Mas por que colocar uma identidade presente? Porque a imaginação de uma identidade que se vê como um elemento que se separa da própria vida, que se separa dessas memórias, que se vê como uma entidade para controlar isso, para julgar, avaliar, gostar, não gostar, e assim por diante? Por que precisamos estar sempre reafirmando esta identidade? Veja, nós fazemos isso porque desde pequenos nos ensinaram, nos mostraram a importância de se sustentar nesta vida como uma entidade que se separa dela. Assim estamos constantemente fazendo escolhas. Nós temos a vida como ela acontece e colocamos nela a ideia de como ela deveria ser, de como ela poderia ser para mim. Esse é um modelo de condicionamento cultural, de consciência social. Essa individual consciência que você acredita que é a sua consciência é, na realidade, a consciência humana. É essa consciência social. A única diferença entre nós, como seres humanos, nesta consciência social, nesta consciência comum a todos, é a diferença de memórias particulares. Mas todo o movimento da consciência humana para este eu, para este mim, para esta pessoa, todo esse movimento é o mesmo movimento? Como seres humanos, todos nós somos possessivos, invejosos, ciumentos, ambiciosos. Todos nós temos medos, diversos desejos que também conflitam. Nós fazemos escolhas, temos opiniões, tiramos conclusões, mas todo esse jogo ainda continua sendo jogo do pensamento, nos dando essa ilusória identidade, nos dando essa ilusória visão de mundo, de vida e de nós mesmos. Descobrir a realidade da vida é ir além desse sofrimento, é ir além desse eu, desse mim, desse ego, é ir além desta consciência social, desta consciência humana, desta consciência egóica, que é a consciência condicionada, que é a mente condicionada. Mestre, nós temos outra pergunta de outro inscrito aqui no canal que fez o seguinte comentário.
Sofro porque espero compreensão e amor das pessoas e sempre me decepciono. Como desapegar? Ô Gilson, a ideia de esperar amor das pessoas é algo dentro do próprio movimento do pensamento. Para uma identidade que se vê presente, necessitada de amor, o amor é a verdade do seu ser, quando o eu não está, quando o ego não está. É a presença de uma mente condicionada, de um cérebro condicionado, de uma visão de consciência, que é a consciência coletiva, que é a consciência social. É essa particular visão equivocada que nos coloca nesta condição. Então, a sua ideia agora é se desapegar, porque você já descobriu que isso que você chama de amor causa sofrimento. Nós desconhecemos a verdade do amor. Aquilo que o pensamento projeta como amor é, de fato, apego. Apego a imagens de prazer, de preenchimento, de algum nível de satisfação que o outro me traz. Quando isso está sendo dado a mim, me sinto à vontade, estou feliz. Mas quando isso me é negado, fico irritado, contrariado, aborrecido. Então o sofrimento está presente. Assim eu quero me desapegar dele ou dela, mas continuo sustentando imagens sobre outros e procurando sempre esta ou aquela aceitação desta ou daquela outra pessoa. Por que não investigar a natureza do eu, desse mim? A compreensão de si mesmo é a compreensão da verdade sobre ele ou ela. Quando há uma compreensão da verdade desta pessoa, que eu sou, fica muito claro como a pessoa funciona, como as pessoas à minha volta funcionam. E nessa compreensão se revela o fim do eu, o fim do ego. E, portanto, a ideia de alguém presente. É quando temos a ideia de alguém presente que está presente esses apegos. Aqui não se trata de alguém se desapegando. Se trata do fim da ilusão desse alguém presente. Isso, naturalmente, é o fim de todos os apegos. A realidade deste ser, a verdade sobre você, é a verdade do amor. Assim, esta relação com ele ou ela, essa relação com o outro, é a relação com a vida. Não há apego, não há dependência, não há sofrimento. Quando o amor está presente. O amor é esse perfume presente. Quando o eu não está, quando o ego não está. Mestre, nós temos outra pergunta de outro inscrito aqui no canal que fez o seguinte comentário. Muitos dos medos são aprendidos nas experiências ruins que tivemos na vida. Como vencer esses medos? Ô Gilson, aqui você já começa tirando conclusões. Quando diz, muitos dos medos que nós temos são de experiências desagradáveis que nós tivemos na vida. São de experiências ruins que nós tivemos na vida. Repare, o problema não são essas experiências ruins ou desagradáveis, e sim a presença da memória sustentando a continuidade de uma identidade presente nessas lembranças.
a presença do medo. O medo ele se sustenta em continuidade, sim, em razão de memórias, de momentos de dores e problemas, que não queremos que isso volte a se repetir. Mas o elemento que não quer que isso volte a se repetir é a presença do próprio pensador, do próprio experimentador. Portanto, a verdade de como lidar com o medo, com esse sofrimento, consiste em olhar para a lembrança, para a memória, sem colocar nela, de novo, esse experimentador. É a presença do pensamento se projetando para o futuro. Tome ciência do pensamento nesse instante. Você pergunta como vencer esses medos. Fique ciente do pensamento e não coloque um experimentador. Não coloque um pensador. Não coloque esse elemento para se projetar nesse amanhã psicológico, nesse futuro psicológico. E o medo termina. Porque não há medo sem a presença do pensamento. E é quando o pensamento se move nessa projeção para o amanhã psicológico, para o futuro psicológico, que o medo se estabelece para esse não medo. Assim, o que nós precisamos na vida é tomar ciência de como a mente está funcionando aqui para cada um de nós. O movimento do pensamento é o movimento da continuidade desse eu. E esse eu mantém a sua continuidade quando ele se projeta. Observe como isso é uma constante na maioria de nós, para não dizer em todos nós. A mente ela está ou no passado ou no futuro. E sempre colocando uma identidade que é esse eu, que é esse mim. Assim, a pessoa que eu sou, ela ou está no passado ou no futuro. Esse é o movimento do pensamento. Quando anulamos a ideia de uma identidade presente, porque há um olhar direto para o pensamento quando surge, e ele não recebe uma identidade, ele não encontra espaço para se movimentar, nem para o passado, nem para o futuro. Então, essa experiência, como uma memória, uma lembrança, ela termina, ela se conclui. Porque não há espaço para esse movimento, que é um movimento no tempo da mente, no tempo psicológico. Portanto, a presença do sofrimento requer a presença do tempo, a presença do futuro, a presença do passado como uma lembrança de algo ruim, e do futuro como uma imaginação de que isso que aconteceu no passado volte a acontecer no futuro, para esse mim, para esse eu. Assim, olhar para esse movimento interno, que é o movimento da consciência, é ver como essa consciência está estabelecida em nós. É perceber que essa consciência, ela funciona como esta consciência humana, linkada a esse velho modelo de condicionamento psicológico,
esta consciência social, esta consciência coletiva, essa assim chamada consciência humana, essa consciência egóica, é a vida desta mente condicionada, desta mente pessoal. Olhar para esse movimento sem interferir com ele é romper com esta condição. É a presença desta atenção sobre as nossas reações que termina com tudo isso. Então a realidade se revela. Essa realidade está fora do conhecido, está fora da mente. É algo além do eu. O encontro com a vida é um encontro com esse momento. E nesse encontro não há conflito, não há desordem, não há sofrimento. Gratidão, gratidão, mestre. Já fechou o nosso tempo. Gratidão por mais esse videocast. E para você que está acompanhando o videocast até o final e deseja realmente viver, compreender essas verdades, fica o convite para participar dos encontros intensivos de final de semana que o mestre Gualberto proporciona. Os encontros existem nas modalidades online, presenciais e retiros. E eles são muito mais transformadores do que esses vídeos aqui no YouTube. Primeiro, porque o mestre responde ao vivo as nossas perguntas. E segundo, e muito mais impactante, é que, pelo mestre já viver nesse estado desperto de consciência, ele compartilha ao seu redor um campo de energia, um campo de poder, de presença e de graça. E nesses encontros a gente acaba pegando uma carona nesse campo de energia do mestre. E pegando essa carona com o mestre, sem nenhum esforço ou prática, entramos no estado meditativo, silenciamos nossas mentes e podemos ter um vislumbre real dos assuntos tratados aqui no canal. Então fica o convite, no primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. Além disso, já dá o like no vídeo, se inscreve no canal e, mestre, mais uma vez, gratidão pelo videocast. O Joel se refere a essa busca e a esse se voltar para dentro. Mas quem é esse que está nessa busca? É aquele que está se sentindo inquieto, insatisfeito? Esse eu, em sua inquietude, projeta algo que seja o fim